e coordenadora do ambulatório de surdez desse mesmo curso. A Ronice, ela é graduada em pedagogia, ela tem doutorado em linguística e letras pela PUC do Rio de Janeiro e atualmente é coordenadora do curso de letras libras da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, que é o polo de letras libras do Brasil. Pode passar. A problemática que eu vi, que eu comecei a pesquisar, né, a partir dela, que eu comecei a minha pesquisa, foi o contexto da educação de surdos no Brasil na perspectiva da educação bilíngue, tendo a língua de sinais como língua de instrução e a língua portuguesa escrita como segunda língua. E em relação aos professores, será que estão capacitados diante desse contexto bilíngue? Objetivo geral: integrar o surdo na sociedade enquanto cidadão e sujeito diferente, através do meio acadêmico, para compreender a necessidade e importância de sua integração. Os específicos proporcionaram contato de profissionais e público em geral com a Libras, oferecer à sociedade conhecimento sobre a cultura do surdo, bem como compreender a importância da Libras como sua língua materna, e satisfazer o interesse já existente por alguns de conhecimento da língua de sinais. De acordo com quadros, hoje a sociedade brasileira passa por um processo adaptativo de educação inclusiva. Há, porém, um repetitivo discurso na educação que alega não estar havendo um atendimento adequado a essas crianças com necessidades educativas especiais nas escolas de ensino regular, devido à falta de preparo dos profissionais que os atendem. No caso da área da surdez, os professores alegam não conhecer a língua de sinais. Porém, mesmo depois que participam de cursos com a finalidade de ensinar esta língua, chega à sala de aula sem saber como aplicar os conhecimentos adquiridos. Então, conhecer os principais conceitos sobre a deficiência auditiva, discutir a importância do bilinguismo para o surdo e orientar o trabalho pedagógico dos profissionais é a minha justificativa para tal trabalho. A história da educação dos surdos. Deixa eu passar aqui para o milhão de ler. Segundo Goldfield, a história da educação de surdos iniciou-se com a criação do Instituto de Surdos Mudos. Hoje é o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, fundado em 26 de setembro de 1857 pelo professor surdo francês Ernest Rouet, que veio ao Brasil a convite do imperador Dom Pedro II para trabalhar na educação de surdos. Bom, desde os primórdios, desde o início, a história do surdo vem se prolongando. Existem vários estudos em relação a isso e a gente pode perceber desde quando começou. Dom Pedro II, não sei se todos sabem ou alguns sabem, que um dos filhos dele era surdo. E esse professor, Eduardo Rouet, ele é surdo também, é francês e tudo começou na França. Lá, ele, dentro da casa dele mesmo, fundou uma escola especial para surdos. Trouxe os surdos da rua para que eles pudessem aprender a língua regrada, porque eles já falavam em língua de sinais. Eu quero deixar bem claro também que a Libras, a linguagem de sinais, ela não é universal. Em cada país existe a sua língua de sinais. No Brasil é chamada Libras, na França, língua de sinais francesa e assim vai. Então o Rouet, ele mandou uma carta para Dom Pedro II e aí Dom Pedro II se interessou pelo assunto e mandou chamar ele. Aqui ele fundou esse instituto que na época chamava Surdo Mudo, que essa expressão não se usa mais, por isso está entre aspas. E hoje ele é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. No começo ele era até um asilo para homens que vinham de fora
né? E depois que se transformou no Instituto de Educação para Surdos. Ele existe até hoje no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde funciona desde o jardim, crianças de 1 ano já entram, tá? Hoje mesmo eu estava lendo um artigo sobre isso, e vai até o ensino médio para alunos surdos. Existe a faculdade também, pedagogia Libras, pedagogia bilíngue, e até a Camila, minha amiga, faz lá pedagogia bilíngue, e lá eles começam a interagir, tanto o surdo quanto os ouvintes. Não vou ler tudo não, vou resumir, tá, gente? Eu ouvi o Filosofias educacionais para surdos. Bom, essas filosofias são as principais, existem outras que eles trabalham também, começaram a pesquisar, mas as principais, as que mais se destacam, é o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Existiu na França um congresso chamado de Milão, Congresso de Milão, em 1880, onde eles aboliram definitivamente a linguagem de sinais e estabeleceram o oralismo. Ou seja, o que eles queriam com isso? Queriam que o surdo se chegasse aos ouvintes, fossem iguais, igualar, né? O surdo e o ouvinte. Então eles não aceitavam de jeito nenhum que o surdo falasse em linguagem de sinais. Então eles queriam que o surdo falasse. Só que hoje a gente pode perceber que existem vários graus de surdez e uns têm a capacidade de falar. Eu posso citar o exemplo desse amigo aqui. Levanta assim a mãozinha, o outro não, o outro que fala, é oralizado. Ele é surdo, porém fala, ele é oralizado. O de cá, não, ele tem uma surdez mais profunda, então ele só consegue falar em libras. Se você falar sem sinal nenhum, ele não vai te entender, né? Então, eles começaram a perceber que o oralismo não funcionaria. Surgiu, então, a comunicação total. A comunicação total foi muito boa, porque todo o método de comunicação eles assumiram. Língua de sinais podia, oral, falar podia, então qualquer meio de comunicação para que eles pudessem se comunicar era aceitável. Logo depois, que é a minha pesquisa, eu penso que seria, junto com outros autores que eu venho trabalhando, pensamos que é o mais adequado, surgiu o bilinguismo. Ele iguala a família ouvinte e o surdo ao surdo, não o surdo ao ouvinte. Percebe? A família ouvinte é que tem que mudar para se adaptar ao surdo, né? Porque a gente vê muitas famílias, eu vejo pelo menos, porque eu conheço bastante, crianças surdas numa família ouvinte. Ou o contrário, uma família surda, pai e a mãe surdo e a criança ouvinte. Ela é chamada até de coda, não é verdade? Coda, né? Porque é filho de pais ouvintes. Então, o bilinguismo vem para poder estar interagindo nessa família. E não só na família, mas vir trazer isso para dentro da sala de aula também. E é onde eu quero chegar, o contexto da escola bilíngue. A escola bilíngue atual necessita de reformulação e de uma verdadeira integração entre surdos e ouvintes, com uma proposta metodológica que contemple harmoniosamente as necessidades dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. As escolas brasileiras de ensino comum não estão capacitadas para receber crianças surdas, nem a nível físico, salas de aula, materiais, nem a nível específico, que são as metodologias. E ainda nem em nível de pessoal, professores especializados e ou intérpretes. Para tanto, há necessidade de se montar uma infraestrutura adequada que atenda às diferenças da criança surda. As autoridades precisam refletir melhor sobre o assunto antes de criarem impasses significativos quanto à identidade e o processo de aprendizagem da criança surda no Brasil, através do que chamam de inclusão, numa educação para todos. Pois incluir no contexto do surdo não significa apenas inseri-lo numa sala de aula comum, mas respeitar sua diversidade, atendendo